Glória a Deus. Livro de Marcos 16, versículo. Pode ficar sentado. O livro de Marcos é só voltando para o Novo Testamento, depois de Mateus. Capítulo 16, versículo 17, tá bom? Nós podemos ler do 15 diante, né? Pelo menos Deus fala, a gente lê para compreender mais ainda, tá bom? E disse assim a palavra do Senhor. E disse-lhe, quem está falando é o próprio Jesus, viu, igreja? É o próprio Jesus, está falando para os seus discípulos. E disse-lhe, ides por todo o mundo, pregai o Evangelho, e toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. 17. E estes sinais seguirão aqueles que crerem no nome de Jesus. Expulsarão demônios, falarão em línguas, pregarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, igreja? Um salve de palmas bem bonito para Jesus. Quer dizer, Jesus estava dando instruções aos seus discípulos e ele deu a autoridade do seu nome. Paulo pegou a Bíblia e mordeu, foi o que aconteceu com ele, igreja. Nem chá enxuto, né? O nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Lá no livro de Mateus 10, glória a Deus. Agora a gente está meditando assim, momento até eu também vou atrás de abrir. Glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 10, aí nós vemos mais uma vez Jesus instruindo a sua igreja, e diz assim, ó: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem toda sorte de enfermidades, toda enfermidade de todo o mal. Amém, igreja? Uma salva de palmas bem bonita para Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do seu astro. Deixa eu ver aqui no celular. E o relógio está certo. Eu estava olhando aqui para mim. Eu estava achando que era 7h40, mas não é 8, né, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje vamos continuar. Amém, pastor, porque eu estava olhando aqui, eu estava achando que estava parado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como nós vemos, Paulo chegou ali naquele lugar, foi apoiado por aquele homem, bem recebido, e Deus abençoou aquele homem. Como abençoou? Aquele homem tinha dinheiro, aquele homem tinha posse, aquele homem era de comunidade, aquele homem tinha apoio. Aleluia, Deus, pelo ato que ele fez a Paulo e aqueles que estavam com ele, glória a Deus, curou o seu pai que estava enfermo. Naquela época já tinha determinadas enfermidades que levavam à morte. Como nós sabemos que quando Jesus chegou na casa de Marta, quando chegou na casa da sogra de Pedro, ela estava enferma, em febre, ardendo, acamada, aí a morte. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, pegou na mão daquela mulher e ela se levantou-se. Aleluia, Deus, e o nome do Senhor foi glorificado, não só pela aquela mulher, mas sim pelos aqueles que estavam vindo. Muitas das vezes a igreja que está presente, olhando os sinais, muitas vezes pode até se fazer que não está vendo, mas está ali, observando, guardando no coração, aleluia, no ouvido, no ver. Não tem nada que tenha que ser encoberto, que não venha ser revelado pela luz do Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Quando o nome do Senhor é pregado e anunciado à igreja, ao ouvinte, aleluia, que dá uns testemunhos verdadeiros, todos aqueles que ouvem e crê e veem verdadeiramente o milagre, Deus faz o milagre. Todo crente que é pregado verdadeiramente a palavra de Deus, que é anunciada, nem que eu chegasse aqui para trazer a mensagem bíblica, antigamente, querido, glória a Deus, o pregador que vinha anunciar, ele lia só as Santas Escrituras. Aí tinha aqueles homens de Deus escolhidos das tribos, que iria explicar para aquele povo, não explicar do jeito que hoje nós temos a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Eles iam explicar no idioma, para que cada um viesse compreender o que estavam falando, igreja. Porque tinha muitos ali, por ser várias nações, que não falavam o mesmo jeito que o outro, tinha outros tipos de entendimento no falar. Como nós vemos pelo batismo do Espírito Santo de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor mandou o Consolador sobre a sua igreja, todos, estavam ali todos tribos, estavam ali todo tipo de pessoas, naquele lugar, que falavam de outros idiomas, e quando o Espírito Santo de Deus foi batizado nos discípulos de Jesus, que começaram a anunciar, cada um conheceu o que aqueles homens estavam falando. Aleluia, Deus. E todos ficaram admirados e maravilhados. Por quê, pastor? Porque eles sendo uma nação, estavam falando um linguajar deles que eles conheciam, que eles sabiam que aquele não sabia. É como a revelação do Espírito Santo de Deus, quando vem o homem de Deus, a mulher de Deus que ele anuncia, aí você vê, olha, que assim, realmente ele não sabia, nem ela sabia, mas ele anunciou na palavra. Muitas vezes Deus manda falar. Eu gosto de trazer na revelação na palavra, ou então na oração. Aleluia, Deus, louvado seja Deus, a minha emenda de outra maneira, e assim Deus usa cada um, conforme a vontade, conforme o querer dele. Em nome de Jesus. Glória e louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir à pastora para preparar o conjunto de senhora para louvar. Glória ao Senhor. Aí nós vamos voltar lá para o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, 16. Até que a pastora procurar eu vou, até que eu...